Sejam bem-vindos ao PoliDeiaCast. Todos somos políticos e temos uma ideia sobre política. Eu sou Rogério Oliani e hoje nós estamos recebendo aqui o Évder Dalmolin, que é vereador na cidade de Nova Aurora. E olha só, eu vou ler o currículo do cara, então eu vou ter que ler o currículo dele porque é extenso o negócio, hein? Formado em administração e com habilitação em comércio exterior e formado em história. Ele é especialista em agronegócio, gestão ambiental, educação no campo, gestão financeira, administração de empresas e a última, que foi inclusive um compromisso dele com o povo de Nova Aurora, gestão pública 2021. Seja bem-vindo, Évder Dalmolin. Obrigado, Rogério, obrigado pela recepção. Estamos aí. Eu acho que a principal função do cidadão é, antes de ele querer se apresentar, de falar sobre si, ele tem que mostrar o que ele representa. Então, na verdade, essa escola que eu falo que a gente nasce estudando e morre estudando, você tem que trazer para a população um pouco do seu conhecimento. É pouco, porque quanto mais você estuda, menos você sabe e mais você tem certeza que você precisa estudar mais. Então, na verdade, essas faculdades, essas pós-graduação, nada mais são que um acúmulo ali de vontade de crescer, vontade de vencer e vontade de contribuir com o que a gente conhece um pouquinho. Cara, isso é muito maravilhoso. Tem uma frase que eu adoro, você falou de educação. Ninguém sabe tanto que não possa aprender e ninguém não sabe nada que não possa ensinar. Perfeito. Achei essa frase maravilhosa. A frase não é exatamente essa, para alguém que vai corrigir aí depois, mas ela existe e é de um cara que eu também não lembro o nome. Mas enfim, vamos lá. Natural de Nova Aurora, tem 45 anos de idade, é casado, empresário de uma família super tradicional dos pioneiros de Nova Aurora. E tem, assim, uma história riquíssima. Foi o teu primeiro mandato como vereador, né? Esse aqui, né? Isso, primeiro mandato como vereador. Isto. O que você... Assim, eu gosto de sempre fazer uma divisão entre o Évder antes da política, porque a gente... Infelizmente, apesar da gente falar isso aqui, a gente acredita que as pessoas só são políticas depois que elas têm um cargo político. E na verdade não, né? Mas assim, vamos colocar, antes do cargo de vereador, como é que foi essa construção do Évder até chegar e até existir aquele senso, aquela mosquinha que vai picar e o Évder vai se colocar para jogo? Então, Rogério, veja bem, eu sou um cara assim que eu não vejo limite nas coisas. Eu sou um cara assim... um ambicioso da bandeira branca, não um ambicioso da maldade, uma pessoa que quer aprender tudo, quer conhecer tudo. Um ambicioso, não um ganancioso. Exatamente, mas um ambicioso na bandeira branca, que é aquele cara que tem vontade de aprender. Eu sou aquele cara que as pessoas me falam alguma coisa e se eu não conheço eu vou pesquisar. E isso às vezes a gente é um pouco criticado porque é uma coisa fora meio da normalidade da população de uma forma em geral. Eu com 16 anos de idade eu já trabalhava numa cooperativa de crédito. Trabalhei 23 anos, passei por 2 cooperativas de crédito. Então, um ano antes da eleição eu me desliguei e aí veio o convite. Eu já trabalhava, isso aí já era uma programação. Eu sempre falei para minha esposa em casa, né? A gente sempre conversa muito sobre isso. Eu sempre falava, eu não quero ver meus filhos crescerem e eu trabalhando e eu me matando de trabalhar por causa de dinheiro, por causa de bens. Não, eu quero ver os meus filhos crescerem e participar. E eu sempre tive como meta, depois que meus filhos nascerem, que estiverem crescendo, eu quero acompanhar esse crescimento. Então, eu já tinha tomado essa decisão, que eu ia tocar o meu próprio negócio, tanto é que eu abri a minha empresa, hoje já faz 10 anos, mas eu estava ainda na cooperativa de crédito, quando eu abri a empresa, ou seja, foram 5 anos que eu dividia ali. Caramba. Sem contar que nesse período eu também dei aula, 3 ou 4 anos à noite, pelo estado, na disciplina de história. Então, já estava bem inchado ali. E aí, comecei a tocar minha empresa, veio a pandemia, e eu sempre fui muito crítico a essas coisas, que eu sou daquela pessoa assim, que eu não sento e choro e reclamo igual a grande maioria faz. Eu procuro oportunidades nessas situações. A gente não... Imagina se cada vez que acontecer alguma coisa, a gente sentar, chorar e só reclamar. Não é assim que funciona. Funciona assim, você tem que focar em alguma coisa, você tem que procurar alternativas. E na pandemia eu fui um cara muito crítico, eu questionava assim, poxa, minha loja tem que ficar fechada, que entra 1 ou 2 clientes a cada 1 hora e à noite está acontecendo festas em lugares reservados, aglomeração de pessoas. O problema não está aqui.
Entendeu? O problema não tem. Então, eu fui muito crítico. E essa bandeira foi levantada, e aí eu fiquei disponível, aí coloquei meu nome disponível lá, e de verdade eu achava que eu não me elegia, porque na época eu não tinha feito campanha. Teve pessoas que conheciam minha família, me conheciam, teve parentes pro lado da minha mãe que não votaram em mim, que não sabia que eu era candidato. Que aconteceu isso muito rápido, sabe? Mas eu fiz um trabalho dos últimos 15 dias focado e a gente conseguiu se eleger. E aí mudou totalmente, a vida vira de ponta cabeça, porque aí você não tem mais um compromisso com você e com tua empresa e com tua família. Não, você passa a ter um compromisso com a sociedade. Então isso foi uma virada de chave muito grande, sabe? A minha vida mudou radicalmente. Eu sempre brinco, a minha vida estava tão tranquila, tão em paz, e eu entrei no meio de uma guerra. Você passa a ser vitrine, você passa a ser atacado, você passa a ser xingado, ofendido muitas vezes, então é uma coisa fora da normalidade, sabe? E no começo eu senti bastante, nos primeiros meses, ali no primeiro ano, mas hoje a gente já está se adaptando e vendo como é que é. Mas a gente também introduziu um novo modelo de fazer política. Isso que eu queria saber, você introduziu esse novo modelo, agora vamos falar mais do Évder agora como vereador da cidade, né? Eu queria destacar esse seu novo modelo aí que você falou, por uma questão dessa nova política. Porque muitas vezes, Évder, a gente olha e o discurso, se você pegar 70% dos candidatos que não tem nada, nenhum envolvimento com a política hoje, o discurso deles viu, vocês precisam votar em alguém novo na política. E eu acho que a política não precisa de gente nova, ou gente velha, ou gente experiente, ou gente não experiente. Precisa de gente que representa vozes. Dentro da Câmara Municipal, dentro da Câmara de Vereadores, dentro de tudo isso. E eu acho que você foi um representante dessas vozes, pela tua atitude. Conta um pouco como é que foi esse desenvolvimento desse modelo que você criou para poder chegar até o povo e poder ter tanto sucesso nessa tua carreira. Então, Rogério, veja bem, uma coisa que me perguntavam quando eu recém me elegi ali, até antes mesmo de assumir, as pessoas falavam assim, ó, você é situação, oposição, o que você é? Isso me incomoda muito na política. É isso que eu prezo muito, isso que eu sempre falo para as pessoas novas, os candidatos novos. Eu falo para eles, vocês têm que entender que não existe situação e oposição. Qual que é a função básica do vereador? O vereador, ele é o fiscal do executivo e é o fiscal dos gastos públicos em excesso ou desnecessário. Então, não é ser crítico, não é ser contra o prefeito, não é ser a favor, é você ajudar o prefeito. As pessoas, assim, muitos vereadores, isso aí não acontece em Nova Aurora, acontece no estado, acontece no Brasil, eles se elegem falando que vai lutar pelo povo e depois, assim, conseguiu colocar lá dentro um sobrinho, um cunhado, uma irmã, um irmão e acabou. Aí, assim, ele fica a mercês, acontece uma irregularidade, ele não vai a fundo ajudar. Eu falo que é ajudar o prefeito, não é cobrar. Eu fui muito criticado, entendeu? Porque dava um problema, as pessoas traziam para mim, eu ia levar em discussão e levava chicotada. Eu falava, gente, nós estamos ajudando a população e ajudando o prefeito. Então, enquanto tiver essa mentalidade que o vereador é a oposição e contra, não, esses são dois laços diferentes que trabalham em comum acordo. O executivo executa, o prefeito executa. O vereador, ele fiscaliza, ele propõe projetos, ele leva os requerimentos que ele vê com as necessidades da população que levam até ele, mas também com as sugestões. Então, eu trabalho focado nisso aí. O meu modo de trabalhar é buscar o que a população tem a oferecer, a denunciar, a cobrar, a sugerir e levar para o prefeito. A executar. A execução é por causa dele, mas eu também tenho que fiscalizar ele. Se os vereadores hoje tivessem uma mentalidade assim, os municípios hoje eram totalmente diferentes, sim, mas isso não acontece, você briga sozinho. Então, o que eu quis fazer? Eu quis plantar essa sementinha. Plantei essa sementinha. Para as próximas, não sei se eu vou me reeleger ou não, mas estamos trabalhando para isso, mas eu eleito,
eu quero ver se eu consigo juntar mais 1 ou 2 vereadores eleitos, vamos junto nessa caminhada. Às vezes daqui 2, 3 legislações, possamos ter uma Câmara hoje, na sua maioria, que pensem igual a mim, que pensem e não em si próprio, que pensem na população de uma forma geral e que essa questão da oposição, situação, não exista. Seja irrelevante, ela seja sempre situação para o povo. Exatamente. Então, essa é a minha linha de pensamento e minha linha de trabalho. Cara, sensacional. Acho maravilhoso essa forma de pensar, porque eu acredito muito que dentro dessa esfera pública, aí o cara fala assim, não, mas se eu sou situação, eu tenho que passar a mão na cabeça do prefeito, ficar tranquilo. E a gente vê muito isso, né, de apoio do governo e tudo mais. Lógico que a prefeitura em si, ela tem que prestar contas. E a Câmara de Vereadores está lá justamente para isso, para representar a voz do povo, para que seja. Eu queria mostrar um material que eu, sinceramente, assim, a gente trabalha muito com isso, eu já vi alguma coisa parecida, mas não dessa forma. O Evder fez um material dele de prestação de contas, que normalmente quando as pessoas fazem, né, um material de prestação de contas, eles fazem só... aqui eu vou mostrar só uma página. Eu queria mostrar pra vocês isso aqui, por quê? Porque o que eu achei mais interessante desse material é que é uma prestação de contas dos projetos que ele falou, dos compromissos que ele comentou que teria e o que foi cumprido. E não é uma prestação de contas só de, quanto que eu usei de verba de gabinete, conta, minha prestação de contas aqui foi... Não, uma prestação de contas institucional daquilo que foi feito. O que você destacaria disso aqui que você prometeu, vamos dizer assim, que você falou que ia fazer e que você conseguiu fazer? Bom, primeiro você vê muito hoje, principalmente em redes sociais, hoje é o nosso canal de comunicação principal hoje, mas você vê muito isso aí hoje, assim, aquela frase, vereador que já é vereador, que quer concorrer a uma reeleição, ele não precisa pedir voto, ele tem que mostrar o que ele fez. Concordo plenamente, essa frase é espetacular. O que o Evder fez, o vereador Evder fez? Eu tinha um livrinho de compromissos que eu falava, se eu for vereador eu vou trabalhar em cima disso, e hoje, na minha campanha, o que eu faço? Eu estou começando a fazer minhas visitas agora, meu material ficou pronto há pouco tempo, mas eu chego na casa das pessoas, eu falo, olha, eu sou o Evder, sou vereador e sou candidato à reeleição para vereador. Então eu estou aqui prestando conta dos compromissos que eu assumi, dos compromissos que eu cumpri e dos trabalhos que eu venho fazendo. Então eu faço hoje uma prestação de contas do meu trabalho. Então assim, eu estou mostrando por que eu fui vereador e por que eu quero continuar sendo vereador. Então, isso é uma coisa natural. O vereador que já foi vereador ou que vai entrar para ser vereador de novo ou que estava fora da eleição, que está concorrendo de novo, ele tem que mostrar isso aí. Eu quero pedir seu voto. Cara, é muito vago. Eu peço teu voto. Tá, para quê? Para quê? Então, meu amigo, você tem que valorizar essa questão. Então, essa questão... Ali existem alguns aspectos. Eu quero falar assim, é uma coisa que na época gerou muito transtorno. Quando eu lancei minha candidatura lá em 2019, eu falava, vamos trazer para Nova Aurora, lutar para trazer para Nova Aurora a sala do empreendedor, do microempreendedor. Naquela época eu fiz um levantamento, tinha 728 MEIs ativos em Nova Aurora. Caramba. 728 MEIs. Tinha contato com o pessoal do Sebrae, pedi a informação, tive uns contatos, pessoal, tá aqui, hoje ativo 728. E aí, eu trouxe isso pro meu livrinho, que é um compromisso que eu assumi, certo? O que aconteceu? Quando eu me elegi, uma semana depois eu comecei a fazer um trabalho. Antes de assumir 1º de janeiro, em 2019, eu já fiz um trabalho a campo, visitei em torno de 40 ou 50 microempreendedores e falei da importância de nós termos um baixo-assinado para a gente entregar isso já para o executivo quando ele assumisse esse compromisso. Fiz esse trabalho, visitei, eu acho que 40 ou 50 microempreendedores. A primeira ação que eu fiz como vereador nas primeiras sessões foi ir na prefeitura, inclusive tá no material, entreguei o protocolo de um ofício, né, de um baixo assinado solicitando a sala do empreendedor. Solicitei, através de requerimentos, convidar o pessoal do Sebrae para vir fazer para nós. E resumindo, hoje existe essa sala do empreendedor. O que me deixou triste nesse episódio é que, por uma questão política, eu corri atrás, fiz tudo documentado. E na hora de efetivar, de fechar o contrato, eles foram, o executivo, isso foi questão política mesmo. Na hora de cacarejar? Na hora de cacarejar, cara, apareceu
tanto dono da boiada, mas é cara. normal, né? Sempre E aparece você vários tá pais da entendendo? criança. E aí todo mundo falava assim, ué, Éder, mas você que bateu nessa bandeira. E o que eu falava? Eu não entrei muito. Na verdade, eu me decepcionei com as pessoas. A política te ensina a conhecer as pessoas. Mas eu não vou brigar por isso. Sabe por quê? O objetivo era a sala do empreendedor. É isso aí. Eu não fiz essa sala do empreendedor, eu não corri atrás dessa sala do empreendedor para mim, Éder. Eu corri atrás dessa sala do empreendedor para mais de 700 microempresários Nova Aurora. Esse era o meu objetivo. Ah, mas você fez e os outros assumiram como... Não tem problema. Eu não tenho ego de falar, é meu, eu que fiz, eu sou bom. Eu nunca tive isso. Quem me conhece sabe disso aí. O que eu queria era apresentar... Tá aqui. Hoje eu posso falar de boca cheia. Eu lutei. E a diferença é que eu tenho tudo documentado. A minha visita, meus protocolos, que foi tudo trabalhado. Eu só não tenho o protocolo da entrega, tudo, porque isso aí foi feito meio escondido que me cortaram. Mas não tem problema. Não queria que você aparecesse. A sala não era para mim. As salas são para hoje, mais de 800 meses que tem em Nova Aurora. E falo, muito sucesso. A sala do empreendedor hoje, que era a agência já virou a agência do trabalhador junto, vem fazendo um trabalho excelente. Ou seja, nós temos hoje um pessoal lá dentro capacitado, bem orientado. Eu pergunto para as pessoas, quando você vai lá, como é que é? Não, sou muito bem atendido. Isso já me deixa feliz. Isso já me satisfaz como dever cumprido e tá aí. Isso é um resultado muito positivo. Nossa, parabéns, viu? É algo assim a ser copiado por outros vereadores, né, para que se faça essa prestação de contas aqui e que se pense nisso aí, porque através do microempreendedor individual e dessa geração de riqueza dentro da cidade, né, quem gera riqueza é o empresário. O Estado não gera riqueza, quem gera riqueza é o empresário, então a gente precisa focar nele, né. Nós também temos aqui a aquisição de um aparelho de hemodiálise para o Instituto Doutor. O que é o Instituto Doutor Aurélio? Então, na verdade, rapaz, isso deu tanto transtorno, tanta conversa desnecessária. O Instituto Dr. Aurélio o Dr. Aurélio foi um médico, foi prefeito em Nova Aurora por 2 mandatos e tem uma história em Nova Aurora. O Hospital Dr. Aurélio, básico, se tornou uma referência no estado, elogiado pelo secretário Beto Preto. O Beto Preto veio em Nova Aurora e falou várias vezes, o Hospital Dr. Aurélio, que hoje virou um instituto, hoje salvou muitas vidas, é uma referência. Eu tenho um amigo meu médico que faz cirurgias lá, nesse hospital. Então, e ele falou que o hospital é sensacional. E aí depois, com a morte do Dr. Aurélio, uns anos atrás, era um sonho dele, da família, virou um instituto. Então hoje é uma entidade que presta serviço pelo SUS e salva a vida de muita gente, faz muitas cirurgias. Na época da pandemia, eu tive alguém da minha família, eu tive uma tia minha que teve o Covid, do Covid baixou a saturação e ficou 15, 20 dias internado lá. E a gente viu muita gente morrer lá. Todo o Brasil, né? Mas eu perdi amigos lá dentro, perdi amigo de infância, perdi meu tio. E aí, por uma questão de gratidão, a Câmara estava em recesso por a questão de Covid, não estava tendo as sessões. E eu fiz algo muito coerente. Eu falei, cara, eles já trataram minha tia tão bem ali dentro e sem cobrar nada pelo SUS, pelo atendimento deles. E eu, como vereador, recebendo um subsídio sem estar trabalhando, eu não acho justo. Eu fui lá e eu doei o subsídio do salário do vereador daquele mês para a instituição. Nossa, que legal. Eu fiz a doação, olha, o instituto, esse mês entrou tanto, eu fiz lá e falei, eu estou doando pelo trabalho que vocês estão fazendo. E eu, como vereador, a gente está com as mãos atadas, não pode fazer muita coisa. Então, vamos valorizar. Nossa, fui chicateado que eu tava fazendo isso. Cara, levei muita paulada. E diante disso... Porque aí vira espelho pros outros, né? Os outros vê, você vai fazer o quê? O cara fala, eu não vou fazer, não vou dar pra ninguém. E eu sempre bati nisso aí. Falei, gente, eu não faço pra mim. Eu faço pros outros. Eu não preciso. Graças a Deus, enquanto Deus me der saúde, me dê força de vontade, eu sou um cara que corro atrás. E aí pintou essa ideia do hemodiálise. Eu falava, por quê? Porque a gente tinha esse problema. O pessoal tinha a questão do Covid, depois desenvolvia o problema pulmonar e vinha a questão dos rins, e aí precisava de hemodiálise, então tinha que transferir. E eu, o Instituto, vamos fazer uma campanha? Vamos. Começamos a fazer uma campanha. Fiz a campanha, no começo muita gente deu risada, deixa ele. Claro, nós não conseguimos a doação de todo o dinheiro do aparelho, que custava mais de 100 mil reais na época, mas nós conseguimos um valor considerável e em contrapartida o Instituto comprou. Isso, na verdade, assim, eu sempre falo, isso eu fiz questão de vir lá gravar um vídeo, porque assim, mais por uma questão assim, gente,
Vamos acordar, vamos parar de criticar quem tenta fazer alguma É, coisa. Outra, se você não quer fazer nada por ninguém, pelo menos não critique. Deixe quem quer fazer algo pelo povo, algo por uma pessoa que precisa, trabalhar. Agora, além de não ajudar, critica. Cara, entregamos esse aparelho de hemodiálise. Cara, isso aí, por isso que eu falo, hoje eu me sinto assim, dever cumprido. É uma satisfação saber que hoje a gente está salvando vidas. Que maravilhoso, viu? Salvar vidas é uma prioridade, principalmente depois do Covid aí, nós temos essa questão. Teve várias coisas de leis, eu queria trazer aqui, que além disso, a gente sempre fala que, você comentou aqui, né, que e a gente também já falou várias vezes, que a função do vereador é um fiscal do povo, ele é fiscalizar o executivo, essa é a função dele. Mas existe também a interlocução política, de você olhar para algumas pessoas e falar, viu, vem aqui, ô deputado, vem aqui que eu consigo fazer. E você conseguiu várias outras, vamos dizer assim, recursos conquistados através de você e dos deputados especificamente. Quem que você destacaria aqui que você poderia falar que ajudou bastante, que foi, assim, super relevante nessas conquistas aí que você teve? Então, Rogério, olha pra você ver como é que são as coisas, né? A gente entrou no Covid, as audiências, vamos pôr assim, no judiciário, as audiências passaram a ser online, muita coisa virou online. E eu ouvia muito isso aí no plenário da Câmara, não, o vereador tem que correr atrás de recursos. Não sou contra, cada um pensa de um jeito. Eu fiz um compromisso, quando eu assumi, mais um compromisso que eu fiz é que, se eu ganhasse como vereador, se eu fosse eleito e assumisse, eu não gastaria nenhum centavo com diária, passagens aéreas. Eu cumpri. Até agora eu cumpri e vou acabar cumprindo até o final do meu mandato. Eu sou o único vereador da atual legislação que não gastou um centavo com diárias. Eu não peguei diária, eu não peguei passagem aérea, eu não peguei passagem rodoviária, eu não peguei nada. Já tive em Curitiba algumas vezes, já tive em Brasília. Por quê? Porque foi um compromisso que eu assumi. Não sou contra o vereador que pensa, eu tenho que ir lá. É a modo de pensar dele. Eu não estou aqui para mudar o modo de pensar. Eu estou aqui dizendo que existe sim uma forma legal de não precisar ter esses gastos. Até porque foi um compromisso teu, né? E mesmo assim nós trouxemos mais de 1 milhão para Nova Aurora. Ou seja, 1.405.000 sem eu gastar um centavo com diária, dando desculpa que eu fui para Curitiba para buscar recurso. Nova Aurora, para você ter um conhecimento, é um município bilionário em relação de produção agrícola bruta, agropecuária bruta. Ele é 1 bilhão e 400 milhões, alguma coisa assim, quase 1,5 bilhão é a nossa produção. E eu não me conformo de nós, vereadores, executivos, ficar toda hora tendo que correr atrás, pedir esmola para deputado, me ajuda, me ajuda. Cara, isso aí é uma questão do deputado, ele tem as emendas, ele tem que vir trazer. Poxa, o deputado foi bem votado na cidade, entendeu? Mas ele não trouxe nada e foi bem votado. Na próxima ele não vai ser. Então, eu acho que tem tantas coisas muito mais essenciais e necessárias do que você ficar tendo esses gastos sem necessidade. Hoje você conversa por videochamada, pelo WhatsApp, com qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo. Sim. Tem necessidade de você pegar uma diária e ir lá em Curitiba para acertar. Não. É a necessidade de ir lá assinar um documento que não pode ser assinado digitalmente. É uma coisa. Agora, você falar para mim que tem que ter, eu não concordo com isso. Eu vou destacar ali, ó. Há anos atrás tinha o Coronel Lee, quando ele foi deputado estadual. O Coronel Lee foi um baita de um parceiro. O Coronel Lee é um cara sério, íntegro e honesto. E hoje nós estamos no MDB, com a presidência do Anibele Neto, dispensa comentários. O Anibele hoje é o presidente estadual do MDB. E nós estamos falando do Anibele, nós estamos falando de uma figura pública, cara, que não existe nada que você possa desabonar ele. Um cara com caráter, entendeu? Um cara que pensa no próximo, um cara que os projetos de lei dele são projetos de lei voltados para a população. Então, assim, eu sempre me policio assim, se for para me cercar de deputados, senadores, sei lá qual setor, eu quero estar do lado de pessoas boas, pessoas honestas e pessoas íntegras. Então são pessoas que me ajudaram muito, trouxeram recursos para Nova Aurora. Eu nem conhecia pessoalmente o Anibele e ele já tinha trazido para nós, Nova Aurora, vários recursos através então do Adão Bálico, que hoje ele faz parte da assessoria dele, mas ou seja, o próprio assessor dele passou, é um cara de credibilidade e ele confiou a nós, trouxe recursos. 1.405.000 sem gastar um centavo de diária, passagem e seja o que for, tá nos cofres de Nova Aurora.
até aqui, eu vou destacar aqui, ó, 50 mil o Anibele conseguiu pra escola, você e o Anibele, evidentemente, né? Mas a chancela do dinheiro vem através do Anibele, da escola Jorge Nacli, é isso? Isso. E mais 50 mil pra escola Pedro Viriato Parigot. Isso é pra todo mundo que tá assistindo aí, pra ver que às vezes o vereador não pode fazer nada pra uma escola que é estadual. Tá aqui, ó, conseguiu recurso lá pra escola, e 50 mil faz uma diferença, hein? Para poder fazer uma sala de aula, para botar ar-condicionado, para qualquer coisa lá que seja necessária para aquela escola, dependendo disso, independente disso. Então, com certeza. E o Anibele esteve aqui, eu queria falar do Anibele um pouco, porque ele foi um cara assim que me surpreendeu. A gente conheceu ele há alguns meses atrás, lá em Curitiba, e quando ele veio aqui, eu percebi que como ele é atencioso com os municípios. Que ele poderia muito bem, ele já tá. Quantos mandatos ele tá? 4 vai pra 5. 4, vai pra 5 mandatos. Ele é um cara que poderia estar, vamos dizer assim, na política ele estaria na zona de conforto. Pra falar assim, viu, eu já tenho meus votos lá, vou cuidar das minhas cidades ali e tal. Ele veio, ele atendeu todas as cidades, acho que foram 10 municípios que vieram até aqui. Ele atendeu todo mundo e saiu daqui do escritório e falou: eu tenho mais 2 cidades pra visitar ainda. E o cara saiu de Curitiba naquele dia pra poder ir, pra poder visitar. Então é um cara que realmente, ó, tá percorrendo o Paraná aí, até como presidente estadual do MDB, tá percorrendo o Paraná aí pra fazer um excelente trabalho como deputado estadual, viu? Parabéns, viu, Anibele? Aqui, pra gente dar sequência aqui como vereador, e eu quero destacar uma ponte aqui, né? Fazer uma ponte depois com as tuas ideias, porque isso aqui você já fez. Eu quero saber o que você pretende se comprometer com o povo. Mas vamos pegar isso aqui. São 129 requerimentos e 17 ofícios emergenciais. Me conta aí, cara, o que são esses requerimentos, esses ofícios emergenciais que você fez pela população de Nova Aurora? Então, na verdade, assim, o requerimento, o que é o requerimento? O requerimento é um documento que a gente passa pela Câmara com a aprovação dos vereadores para poder mandar para o Executivo para tomar as decisões cabíveis. Então, esses requerimentos são o quê? São as reclamações da população, que, olha, Everton, está acontecendo isso lá na rua tal, tem um buraco, olha, Everton, nós estamos com um problema numa escola, olha, Everton, o ponto de ônibus está caindo em tal lugar, está correndo risco para as crianças. Então, são demandas que a população te traz, você como vereador, a tua função tá aí, entendeu? E quando a gente fala de ofícios emergenciais, é assim, não é só fazer um requerimento e mandar para o prefeito. Ok, aí o prefeito responde, estamos encaminhando para o departamento competente para solucionar o problema. Quando eu falo ofícios emergenciais, são ofícios que a gente está cobrando a resposta desses requerimentos. Porque às vezes é assim, olha, eu estou solicitando aqui, muitas vezes aconteceu, olha, estamos solicitando aqui com urgência, no cruzamento da rua tal, não existe placa de sinalização, isso aí é uma questão que está gerando acidente. Ok, em 30 dias nós vamos solucionar. Não soluciona, está continuando dando acidente, colocando as pessoas em risco. Eu vou lá, olha, referente ao requerimento tal de tal data, vocês responderam que em 30 dias vocês iam resolver. E não resolveu. Então eu preciso com uma urgência nisso aqui. Então são formas de você, não é simplesmente fazer um requerimento e ir lá e falar, fiz o requerimento para você. Você tem que acompanhar, você está ali para fiscalizar. Então assim, é amplo esses requerimentos, está tudo documentado, diversas áreas de saúde, de educação, de transporte, ou seja, a gente trabalhou assim, ouvindo muita população. Eu sempre ouço muito em casa, a gente conversa muito, eu e minha esposa, a Mônica, e ela fala assim, Évider do céu, você absorve muito para você isso aí, você fala, Mônica, se for para mim assumir um compromisso e fazer pela metade, eu não vou assumir o compromisso. Eu não consigo fazer nada pela metade. Eu falo para ela. Então, cara, você vê o problema de uma pessoa, entendeu? E você não a poder abraçar, não tem muito lógica a coisa, sabe? Então essas questões aí são questões que me levam assim, se me trouxe a reclamação, se me trouxe a denúncia, eu vou procurar. Se me trouxe a sugestão, eu vou propor uma sugestão legal. A questão hoje que nós temos o ecolixo. Uhum. Eu tive em Brasília, na verdade eu tive em Luiz Eduardo Magalhães, no oeste ali do estado da Bahia, e passei nos municípios e eu vi lá que tinha uns ecopontos, que era um lixo para reciclável levantado, sem acesso a cachorro, para não dar lixo, que eram colocados nas entradas das comunidades. Eu trouxe isso para Nova Aurora. Fiz um requerimento solicitando, expliquei, anexei fotos dos lugares que eu vi, achei fantástico. O município comprou a ideia.
Hoje nós temos ecopontos espalhados pela cidade, assim, nas entradas das comunidades, comunidade de Alto Alegre, comunidade de São Jorge, entendeu? Comunidade de Santa Luzia. Então tem várias comunidades que na entrada lá, então, o que acontece? O produtor rural que está lá, ele tem o plástico, ele tem... Então existem os lixos dele lá que ele precisa descartar. Ele vai ficar enterrando na terra, ele vai jogar no rio, ele não vai. Eles estão conscientes da situação. Então hoje eles levam esse lixo no ecoponto e existe a recolha. É um requerimento que eu fiz, que o executivo comprou essa ideia, entendeu? E colocar para a população. Mas aquela questão política, né? Nunca foi falado que foi o vereador Évrio que trouxe sugestão. Mas não tem problema. Igual eu falei, eu não quero fazer moral em cima disso. Eu quero saber que eu resolvi, graças a Deus, eu ajudei e contribuí para resolver essa situação. Para ter essa situação do povo. Vamos lá, vamos partir para 2025. Eleições agora de 2024. Quais são os compromissos que você tem hoje com a população de Nova Aurora? O que você gostaria de apresentar aqui e deixar registrado que caso a eleição dê certo e você vá para essa reeleição, né? O que você fala, o que você fará pelo povo de Nova Aurora? Em primeiro lugar, eu entrei na política sem conhecimento nenhum. Hoje eu tenho uma experiência. Então eu acredito que o Évder, se eleito, ele vai ser um vereador muito mais ativo, muito mais compromissado, muito mais preparado para a população. Na área do comércio, é uma bandeira que eu sempre levantei, tá? Briguei muito por câmaras de instalação nas entradas da cidade, câmaras inteligentes que eu falava, nosso comércio está muito à mercê, tinha muitos roubos, ou seja, é uma coisa que eu bati muito em cima, câmeras de segurança inteligente. Hoje tem câmeras de segurança inteligente nas entradas da cidade, tá? Nós estamos fazendo uma revitalização da Avenida São Luís, tivemos muitos problemas, por quê? Porque inicialmente nós íamos fazer a revitalização com repasse de recursos públicos, né, fundo perdido, e uma parte do município, certo? Aí houve um desgaste, mudou o projeto, o município assumiu o projeto e está sendo feita a revitalização, e aí houve-se muitas mentiras plantadas na cabeça das pessoas. Tá no meu compromisso de campanha a vez passada que nós íamos lutar para fazer uma reestruturação na avenida. Tá acontecendo, foi cobrança. O que eu votei contra é que o município fez, né, a gente aprovou na Câmara, não, eu não votei a favor, votei contrário, mas a maioria votou para o município poder fazer até 7 milhões de financiamento, ou seja, 100% de uma obra. E o que eu sempre falei é o seguinte, você cidadão, vai numa instituição financeira, fala, eu vou comprar uma casa de 1 milhão, vê se o banco financia 1 milhão. Os novos programas do governo federal hoje dizem, financio 70%, 30% você tem que dar de contrapartida. Então é isso que eu sempre bati. Como é que nós vamos financiar uma obra 100%? O que eu sou contra é o financiamento de 100%. Mas nesse decorrer do tempo, o município está conseguindo alguns recursos, então eu acredito que vai valer a pena, por quê? Porque a nossa cobrança é em cima de não criar tantas dívidas futuras. Por quê? Porque essas dívidas futuras podem comprometer lá na frente a compra do remédio, entendeu? Para a saúde, entendeu? Então, dificultar o acesso à educação. Então, essa é a minha preocupação. Meu compromisso é continuar lutando forte, fiscalizando esses excessos de gastos. Aqui você também destacou aqui algumas coisas na área da saúde, educação, e quais são os teus compromissos nessas duas áreas? Bom, a saúde é indispensável em qualquer lugar. Sim. A saúde eu brigo muito por essa questão e eu sou um cara muito crítico nisso, sabe? Tanto é que muitas vezes, quando eu ouvi eu tive conversando com secretários, passou 3 secretários nessa atual gestão, sempre preocupado com eles, com a questão do atendimento. A gente sabe que você depender de uma população que já é dependente, você tem que falar a língua deles, às vezes você não pode, né? Então, qual que é o meu compromisso até que eu venho fazendo? É sempre estar junto. Eu me preocupo muito com o funcionalismo público. Às vezes as pessoas estão na rede social, eu fui lá e fui mal atendido, eu fui lá e aconteceu. Mas às vezes não é isso. Às vezes é o excesso que o funcionário está trabalhando, virando dia, virando noite, a gente sabe que acontece isso. A gente, principalmente com essas empresas terceirizadas, que um médico saiu de um lugar hoje, está no outro lugar, então nós precisamos dar uma estrutura, a gente precisa trabalhar. Eu luto muito pelo funcionalismo público, eu sou muito preocupado com essa questão, a questão ambiental, a questão da saúde, o pessoal que cuida lá do meio ambiente, da dengue, o pessoal que está ali envolvido com a questão
dos ACS que estão nas ruas. Então, essas pessoas a gente tem que se preocupar. Quanto mais treinamento, quanto mais capacidade você dá para essas pessoas, menos é o impacto que você tem com a população. Então, eu estou ativo aí nisso. Eu quero continuar fazendo esse trabalho assim, junto com esses departamentos, para continuar cobrando isso. Evder, para nós ir para a parte final, a gente faz uma pergunta para todo mundo. É evidente que eu vou adaptar para a tua cidade, mas vamos supor que você tenha o poder. Estou te dando um poder agora, hipoteticamente, de mudar qualquer coisa em Nova Aurora. O que você mudaria? Hoje em Nova Aurora, se eu pudesse mudar, que eu não sei se a legislação hoje permite, foi que o município de Nova Aurora, na atual legislação, eles acabaram, baniram alguns cargos, certo? Por quê? Isso é uma questão da terceirização. Vou dar um exemplo. Nutricionista. Hoje o município tem 3 nutricionistas, não existe mais esse cargo. Então, se um exonerar, ou aposentar, ou vir a falecer, algum motivo que se afaste, ele é terceirizado. A minha grande preocupação é com o funcionalismo público lá na frente. Porque hoje nós temos o Previnova, que é o sistema de previdência do município. Hoje são muitos funcionários públicos que arrecadam para pagar os aposentados. Tá. Só que esses muitos funcionários públicos hoje, eles vão se aposentar lá na frente. Mas com a terceirização que está acontecendo hoje, a terceirização é pelo INSS, não é pelo Fundo de Previdência lá. Quem que vai pagar, onde vai sair a contribuição para pagar essas pessoas que estão trabalhando hoje? Sério, isso é uma questão muito importante e eu bateria muito em cima disso aí para rever isso aí. Por quê? Porque nós vamos criar uma bolha lá na frente, a Previnova daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos, pode faltar dinheiro para pagar esses aposentados que são os últimos que ficaram do concurso. Essa é a minha grande preocupação. Evder, para a gente encerrar, eu queria que você olhasse para essa câmera, olhasse para o teu eleitor lá de Nova Aurora e pedisse o voto para ele. Bom, pessoal, estamos novamente na caminhada, mais maduro, mais conhecedor da causa, e eu gostaria de pedir para a população de Nova Aurora mais um voto de confiança. Eu tenho certeza que quem confiou em mim, eu não decepcionei, mas eu tenho muito mais a agregar. Então, olha minhas propostas, me siga nas redes sociais, o meu demonstrativo, minha prestação de contas e meus projetos estão todos disponíveis para a população. Eu acredito que o eleitor ele tem que olhar o trabalho que o vereador vem fazendo para poder dar a oportunidade de ele ter uma nova legislação. Então, eu, Evder Dalmolin, comprometido com Nova Aurora, comprometido com o povo de Nova Aurora, peço mais uma vez o voto de confiança. Evder Dalmolin, 15190. Vou estar lutando com mais garra, com mais conhecimento, com mais força pela população de Nova Aurora. Muito obrigado pelo carinho que eu venho recebendo em todos os lugares que eu passo. Obrigado, Evder, obrigado pelo teu tempo, obrigado por ter vindo até aqui no nosso estúdio, poder gravar o podcast contigo e desejo sucesso aí na campanha lá em Nova Aurora. Eu que agradeço o Rogério, agradeço você, agradeço ao Ricardo Castilhos pela oportunidade e eu quero dizer que tô muito feliz e eu já assumo um compromisso também. Se eu for eleito, todo ano eu vou vir gravar um podcast prestando conta do que eu venho fazendo em cada ano de exercício. Tá combinado. Temos um contrato, então. Certinho. Valeu, Evder. Obrigado, Valeu, viu? Um grande abraço. Todos somos políticos e temos uma ideia sobre política. E eu quero saber qual que é a tua ideia sobre política. Então, vem participar com a gente.